Voltei. Estou aqui. E já estou com concordância e regência. Esses dois conteúdos, por incrível que pareça, esses dois conteúdos, principalmente de concordância, eles não são tão abordados. Porque você pega uma outra banca, por exemplo, um FCC da vida, CESP, FGV, elas sempre terão questões específicas exclusivas para isso, mas a banca IBFC não tem tantas. Ok? Então, você deve se ligar a quais elementos, por exemplo, você deve ficar atento à questão do uso do SI. Sempre vamos retomar o que vimos anteriormente, tá? Nos primeiros vídeos, tá? Nas primeiras questões. Tranquilos? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta chegam na consulta antes da hora. Aí a banca diz assim, de acordo com a norma padrão, percebe-se um desvio de... Você percebe que é uma questão extremamente simples. Por quê? Quando eu digo simples, ela é prática. Prática, ela não é uma questão complicada, é uma questão prática. Você ou acerta ou você erra. Ou seja, você tem que saber. Você não vai passar 10 minutos nessa questão. Essa questão, do jeito que ela está construída aqui, você consegue trabalhar em quanto tempo? Hein, gente? Você consegue uma questão dessa terminar num prazo de, sabendo a questão, 10 segundos. Sério, Heber? Como assim 10 segundos? Você não acha que é muita loucura, não? Não. Basta você saber que quem chega a algum lugar. E que quem chega a algum lugar, isso é um pedido feito pelo verbo. Se é um pedido feito pelo verbo, isso daqui, se é pedido, tudo que for pedido, nós vamos chamar de regência. Então, é uma estrutura de regência. Temos aqui uma falha, realmente acontece uma falha, e a falha, ela está no âmbito da regência. É o que está acontecendo aqui na estrutura. Resposta, letra B de bola. Porque aqui não deveria ser chegam na consulta. Deveria ser chegam. Olha aí. Chegam à consulta. Olha aí. Chegam à consulta. Porque quem chega a. Mais o artigo a. O que é que acontece? Crase obrigatória. Todo mundo diz que está chegando em casa, está chegando no curso, está chegando na praia. Só que para a norma culta, quem chega a algum lugar, no sentido de destino final. Quem chega de algum lugar se você está retornando. E se você vai chegar em dezembro ou em janeiro, esse em aí é uma preposição temporal, que não é o que está acontecendo aqui. Ah, meu material está chegando em janeiro. Está chegando em fevereiro. Isso aí é preposição temporal. Não tem nada a ver com essa estrutura. Destino final tem que ser chegar a. Tá bom? Então, resposta à letra B de bola. Perceba que ela quer saber qual o conteúdo, qual o tipo de erro, qual o assunto. Só isso. 2. Assinale a alternativa em que a reescritura da oração só o mastigar e o barulho dos talheres dos pratos podiam ser ouvidos. Implica um desvio de concordância. Então, ele quer o que está errado. Olha só, se você não souber essa informação gramatical, se não souber desta informação que eu vou passar neste momento, você vai achar que vai ficar na letra A, vai ficar entre a letra A e a letra B. Vai ficar assim, ou é A, B, ou é A, B. Não. Por que você vai ficar entre as duas? Porque tem muita gente que vai dizer, só podiam ser ouvidos, só podia ser ouvido. Só que tem um detalhe. Eu ainda vou achar o sujeito. Quem é o sujeito da oração? O mastigar. O que é que podia ser ouvido? O mastigar e o barulho. Nós temos aqui, olha, um sujeito composto. O sujeito composto que ele está após o verbo. Sujeito composto, pós-posto ao verbo. Menino, sujeito composto, pós-posto ao verbo. O que é que vai acontecer? O verbo poderá concordar no plural com todos os núcleos, ou seja, o mastigar e o barulho podiam ser ouvidos, perfeito, ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo, o mastigar. Então, as duas formas estão corretas, criatura. As duas formas estão corretas. Para você que de repente achava, meu Deus do céu, e agora?
Não. Uma das duas. Nada disso, as duas estão corretas. Só lembrando, novamente a dica. Sujeito composto pós-posto ao verbo. Este, que é o verbo, concordará com toda a estrutura no plural ou com o núcleo mais próximo. No caso aqui, ele concordou com o mastigar, na letra B. Na letra C, você já percebe que eu tenho aqui o que na letra C? O mastigar e o barulho dos talheres. Olha, o mastigar e o barulho. Só que o sujeito aqui, ele não está pós-posto. Ele está na ordem, a oração está na ordem correta. Qual é a ordem correta de uma oração? Sujeito mais verbo. Então, se está no sentido, na ordem direta, o verbo ficará no plural, quando o sujeito for composto. Então, só o mastigar e o barulho podiam ser ouvidos. Então, a letra C é a resposta, ela que está errada. Tá bom? Na letra D, podia ser ouvido, eu concordei com mastigar. E na letra E, só o mastigar e o barulho podiam. Então, a resposta é a letra C. Tá bom? Porque na letra C, a construção está na ordem direta. Eu tenho um sujeito composto, só que ele veio antes do verbo. Sujeito composto, com núcleos diferentes, obviamente, né? Núcleos diferentes antes do verbo, o que acontecerá nessa estrutura? O verbo só ficará no plural, quando vier na ordem direta. Sujeito mais verbo. Ok, gente? Resposta letra C. Questão número 3. Olha só. Considere o período a seguir e marque certo e ou errado. Tá? Uma questão aqui adaptada numa estrutura, quando vocês sabem como eu faço em relação a isso, né? Quando a questão ela vem com vários conteúdos, aí a gente utiliza essa técnica para não perder a questão. A gente trabalha só com aquele assunto do material. Então a banca chega aqui e diz o seguinte: a cerimônia que compareci foi bem planejada pelos organizadores, onde todos os elementos estavam harmoniosos. Olha só. Aí a banca diz: há um problema de regência. O correto seria a cerimônia a que compareci. Vamos aqui observar. Esse que, ele está fazendo referência ao termo cerimônia. Aí eu tenho uma dica para vocês. Essa dica, inclusive, eu trabalhei com o meu pessoal do curso presencial. Quando você tiver, gente, uma estrutura com pronome relativo, o que é que acontece? Você deve esperar a regência do termo que vem posteriormente. Quem foi o termo posteriormente na estrutura? O termo compareci. Quem comparece, comparece a. Então, esse a, obrigatoriamente, se tiver preposição aqui, obrigatoriamente, após o pronome relativo, a preposição ficará posicionada antes do pronome relativo. Então, não pode ficar a cerimônia que compareci, não. Tem que ficar a cerimônia a que compareci. A que compareci, tá bom? Só que tem uma outra dica para você. Dica boa, excelente, olha. O a que, quando esse a que, deixar claro para você, ele vier, essa preposição a, for solicitada pelo elemento posterior ao que, não esqueça esse detalhe. Quando você tiver um a que e ele for solicitado por um elemento que veio posterior ao que, olha, posterior. Quem foi o posterior aqui? Foi compareci. Então, foi o compareci. Vou até colocar aqui. Compareci. Não foi o termo posterior? Olha aqui. Que compareci. Toda vez que eu tiver um a que e o termo posterior solicitar, nunca vai ter crase. Nunca. Nunca mesmo. Aí alguém vai dizer, oxe, mas o a que nunca tem crase. O a que tem crase sim, meu amigo, se for o termo anterior. Exemplo, se eu tivesse dito assim a você, engraçado, essa questão aqui é igual a que eu fiz ontem. Essa questão é igual a que eu fiz ontem. Ela é igual a que. Então, o a que foi solicitado pelo termo igual. Foi o termo que veio antes. Então, se o a que ele vier de um termo anterior, o a que vai ser com crase obrigatória. Tá bom? Se o a que, porque na verdade aí vai ser um complemento de nome e tal. Se o a que ele for
de um termo posterior, ele não vai ter crase de jeito nenhum, porque ele vai ser só uma preposição. Aí você faz, mas me explique, Heber, por que esse aqui com crase ele existe? Porque ele não é só uma preposição. Ele é uma preposição, mas um pronome demonstrativo. Então, essa questão é igual a que eu resolvi ontem. Essa questão é igual àquela que resolvi ontem. Lembra daquela história do aqui, que eu disse que o a era um pronome demonstrativo? É isso. Nesse caso, quando tem crase, que ele é solicitado pelo termo anterior, que é o igual mais a mais aquela, que você pega tudo e resume a uma estrutura só. Então, o aqui, quando vier de um termo, a regência vier de um termo posterior, nunca tem crase. Deixa aqui, olha, sem crase. Não há crase de jeito nenhum. Nem se preocupe com isso, que não vai ter mesmo. Tá bom? Então, fica aí a dica para você. A minha caneta agora travou. Então, ó, sem crase. Pronto. Agora, eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Esse exemplo eu falei, mas eu não dei exemplo na prática. Eu quero deixar um exemplo registrado aqui para você perceber quando ele tem, para você perceber quando é que ele tem crase obrigatória. Aqui, olha, deixa eu só pôr aqui para vocês. Olha, essa questão é semelhante a que fiz ontem. Então, esse aqui, a crase é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque ele veio da palavra semelhante. Semelhante a. Semelhante a mais aquela. Aquela questão. É isso aqui. Crase obrigatória. Ué, bem, esse A vai ser o quê? Complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque está complementando o nome semelhante. Todo adjetivo, todo substantivo e todo advérbio, se pedirem complemento, esse será com preposição, este será com preposição e será chamado de complemento nominal. Tá bom? Então aí está. Esse aqui tem crase obrigatória, porque a regência veio do termo anterior. E o aqui, quando a regência vier do termo posterior, vai ser somente uma preposição a, por isso que não tem crase. Fica a dica para vocês. Então a banca disse aqui, olha, o correto seria a forma a que compareci. Com crase, não. Está errado. Tá bom? Você percebe que existem outros erros nessa questão, né, gente? Então, olha, a cerimônia a que compareci não tem essa vírgula. A banca adora fazer isso, tá? Viu? IBFC, estou dizendo todos esses segredos. Adora fazer o quê? Ela adora fazer o seguinte. Ela coloca um outro erro de outro conteúdo para distrair você. Pronto, digo logo. Principalmente o erro envolvendo uma vírgula, com uma pontuação e tal. Joga uma pontuação onde não deve acontecer. Ela faz esse tipo de procedimento. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Temos outro erro na construção. Próxima questão. Temos aqui o seguinte. Assinale a alternativa em que a concordância está correta. Não foi adequado a postura. Não foi adequado a postura? A postura, ela não foi adequada. Não é adequado, é adequada. Ok? Porque a postura dela na cerimônia, a postura dela é o sujeito. Ela não foi adequada. O foi é verbo de ligação. Outra coisinha que eu vou dizer a vocês agora. Toda vez que eu tiver sujeito mais verbo de ligação, o elemento sintático que vier, o elemento sintático da estrutura tem que ser o que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Se esse predicativo ele for um adjetivo, ele vai concordar em gênero e em número, claro que se não for um adjetivo invariável. Porque existem adjetivos que são invariáveis, viu, gente? Simples, por exemplo, é um adjetivo invariável. Tá? Ninguém vai dizer colocar simples, nem simple. Tá bom? Então, se for um adjetivo variável em gênero e número, ele vai ter de concordar. Então, aqui, olha, sujeito, a postura, verbo de ligação, e depois vem o adjetivo.
Então o adjetivo tem que concordar com o sujeito. Então tem que ficar adequada. O adjetivo foi o predicativo do sujeito concordando com esse seu sujeito. Então, adequada. Letra B. Ele deixou bem claro no pronunciamento, as pessoas falam muito isso. As pessoas erram demais essa letra B. Porque as pessoas falam exatamente como está aqui na letra B. Ele deixou bem claro no pronunciamento suas ideias sobre o projeto. Vamos lá. Ele é o sujeito da oração. O que foi que ele fez? Ele deixou. Verbo transitivo direto. Ele deixou o quê? Suas ideias. Objeto direto. E ele deixou suas ideias em que estado? As suas ideias ficaram em que estado? Bem, concordando com ideias. As suas ideias ficaram bem claras. Bem claras. Aí você me diz, ué, esse adjetivo aí vai ser o quê? Pelo amor de Deus. Sintaticamente, esse adjetivo vai ser o quê, gente? Eu tive aqui, sujeito, ele. Tive deixou, verbo transitivo direto. Suas ideias, objeto direto. Só que eu quis mostrar como é que ficaram aquelas ideias. O estado daquelas ideias. Se é o estado das ideias, o estado do objeto. Tudo que for estado, mudança de estado, ou julgamento, dado a um determinado termo, nós chamaremos de predicativo. Nesse caso aí, não pode ser o predicativo do sujeito, porque não foi ele que ficou claro. Ele deixou alguma coisa clara. E o que ele deixou claro foi o termo as ideias. Então, por isso que ele deixou claras. As ideias, como é objeto direto, o termo claras vai ser chamado de predicativo do objeto. Olha aí que maravilha. Que coisa boa. Então, isso aqui, olha, vai ser o predicativo do objeto. Predicativo do objeto direto. E ele concorda. Se é um adjetivo, concorda em gênero e em número. Que o adjetivo, vocês estão vendo aí, que ele não é, no contexto, um termo invariável. Ele varia. Então, ele tem que concordar com ideias. Tá bom? Errada também a letra B. Letra C. A maioria dos estudantes... Veja como eu vou trabalhar aqui a estrutura para você ver que está correta a construção. Quando está correta a construção. Esse que começou uma nova oração. Então, se ele começar uma nova oração, ele vai ter uma outra concordância. Só lembrando que eu falei isso já em outro vídeo. O pronome relativo, ele retoma um dos elementos, ou mais um de um elemento, que ele pode ser um substantivo ou pode ser um pronome. Então aqui eu tenho o termo maioria, que está determinado, e eu tenho também o termo estudantes. O pronome relativo aqui, ele pode retomar um dos dois. O pronome relativo, pode fazer isso. Sem a preposição, esqueça o dos. Tá bom? Então aqui você tem maioria e tem estudantes. Esse que, ele pode retomar tanto maioria como estudantes. Então, se eu quiser me referir à maioria, eu posso dizer a maioria dos estudantes que prestou. Por causa do que. Ok, gente? Por causa do que. Se eu quiser me referir a estudantes, eu posso dizer prestaram, porque esse que aqui ele se referiu a estudantes. Aí, olha, que prestaram concurso, acabou a oração. Pronto. Se acabou a oração, isso aqui está certo. Acabou esta oração do quê? Que é a oração com pronome relativo, se veio sem pontuação, vamos chamar de oração adjetiva restritiva. Restritiva, tá bom? Que é aquela que veio sem pontuação. Oração adjetiva restritiva. Toda oração iniciada por pronome relativo, ela será uma oração chamada de oração adjetiva. Se estiver sem pontuação, vai ser oração restritiva. Se estiver entre vírgulas, ou duplo travessão, ou parênteses, vai ser uma oração explicativa. Tá bom? Fique claro aí, que fique bem claro para vocês. Aí agora, esqueça o que vimos aqui, que já é correto já, nós já vimos. Aí agora você vai voltar a uma linguagem que é exclusivamente da banca IBFC. Vamos lá. A maioria, vamos olhar o que restou, dos estudantes. Olha o que a banca colocou aqui. Apresentou dificuldades. Apresentou dificuldades. Meninos, o que acontece aqui é o seguinte.
Qual é o alerta que eu quero dar a vocês? Para a banca IBFC, quando eu tiver essa oração aqui, desse jeito, eu não estou falando de que prestaram concurso não, tá? Porque o que prestaram concurso é uma outra ideia. É a ideia iniciada pelo pronome relativo. Mas é esse caso aqui. Você vê em algumas gramáticas que quando o sujeito da oração, ele é um termo, ele inicia com um termo que vamos chamar de termo partitivo. A maioria, a minoria, a maior parte, grande parte, metade, boa parte. O verbo poderá ficar no singular, concordando com o termo partitivo, ou poderá ficar no plural, concordando com o elemento que vem depois dele, se esse elemento estiver no plural. Mas para a banca IBFC, essa construção aqui de oração principal, só de oração principal, ou então de oração de sujeito de período simples, só poderá concordar com o termo partitivo. Ou seja, só poderá ficar no singular, meu amigo. Então, para a banca IBFC, se você encontrar a maioria dos estudantes apresentaram para o que ela fez nas outras provas, eu estou dizendo isso aqui, gente, é baseado em tudo que eu vi nas questões da banca IBFC. Então, para isso, a banca só vai considerar correto se o elemento estiver no plural. Na verdade, essa utilização aqui, ela é um padrão, por exemplo, de jornalismo. O padrão de jornalismo, por exemplo, jornalismo das principais emissoras do país, de telejornais, eles usam esse padrão aqui. Mas, gramaticalmente, pode ser uma das duas formas. Ou deixar no singular ou no plural. Mas o padrão de jornalismo vai ficar sempre no singular. Então, o IBFC trabalha com essa linha do padrão de jornalismo. Mas esse padrão não é um padrão gramatiqueiro, é simplesmente para nortear aquele jornalista. Então, deixa sempre no singular, nesse caso aqui, tá? Encontrou a maioria, a minoria, a boa parte, deixa sempre no singular. Então, o IBFC trabalha com isso, mas trabalha gramaticalmente. Tá? Então, já sabem. Fiquem atentos a isso. A banca só vai observar essa construção, deixando no singular, concordando com a maioria. Então, na sua redação, por favor, se você encontrar, se você fizer, boa parte dos elementos já foram resolvidos, a banca considera errado. Por que considera errado? Porque se eu tenho boa parte, tem que ficar boa parte dos elementos já foi resolvida. Isso mesmo. Porque você vai ter que concordar com boa parte. Ficando no singular, do jeito que está aqui, olha. A maioria apresentou. Eu não estou falando de que prestaram concurso não, porque é outro caso. É a questão do pronome relativo. Então, resposta letra C. É como ela vê. É a forma em que ela acredita. Tá bom? Letra D de dado. O verbo existir sempre terá sujeito. Se o verbo existir sempre terá sujeito, vamos procurar esse sujeito. O que é que deve existir? Outras soluções. Isso aqui vai ser o sujeito da oração. Então, não se esquecendo do que eu falei lá no curso de teoria. O verbo principal sempre vai ficar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Esses verbos que vêm antes, que auxiliam, eles são responsáveis pela concordância e pelo tempo verbal. Não esquecer também esse detalhe. Tá? Verbos auxiliares são responsáveis pela concordância e pelo tempo. O verbo principal, ele é responsável pelo sentido e pela regência. É ele que vai dizer se o auxiliar vai concordar ou não com o sujeito. Por exemplo, se aí tivesse o verbo haver, seria deve haver outras soluções. Porque o verbo haver de existir, ele é impessoal, ficando na terceira pessoa do singular. Mas aí, em relação ao existir, não. O existir tem sempre sujeito. Então, se ele tem sujeito, o verbo dever vai ter que concordar, porque o verbo auxiliar é responsável pela concordância. Então, se eu tenho o termo outras soluções, logo, outras soluções devem existir. Tranquilos? Então, está errado aí. Devem existir outras soluções, ou então você põe deve haver outras soluções. Maravilha! Sexta questão. Olha, a banca chega aqui e diz: o crescimento assustador de casos de febre amarela trata de um sério problema e fizeram com que muitas pessoas procurassem os postos de saúde. Ops, como assim, gente? Olha quem é o nosso núcleo, o crescimento assustador de casos de febre amarela. Isso aqui tudo é o sujeito. Mas quem é o núcleo? O núcleo é o elemento que não está preposicionado. Pronto.
Matamos a questão. Então, o núcleo do sujeito nem pode ser casos, nem pode ser febre, tá? Porque isso aqui tem preposição, então não pode. Assustador não pode ser núcleo, porque assustador vai ser um adjetivo. Olha quem é o núcleo, é o substantivo crescimento. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Então, como ele é o núcleo do sujeito, o que é que acontece? O verbo vai concordar com ele. Ó. O crescimento, ele trata de um sério problema. E esse crescimento assustador, quando eu digo esse aqui está retomando o crescimento. Então, o crescimento, ele faz, ou ele fez. Eu achei horrível isso aqui. Porque fez trata e fizeram. Eu, quando digo trata e fez, fica estranho. Seria bom que ele mantivesse uma questão de temporalidade, a mesma temporalidade na estrutura, tá bom? Então, trata e faz. Nesse caso, já que ele colocou procurassem aqui, faz ou fez. Se eu dissesse faz, aí ficaria faz com que muitas pessoas procurem. A questão da correlação verbal. E se eu digo fez, com que muitas pessoas procurassem. Tranquilos? Então, aí está, olha. Faz com que muitas pessoas procurem, como falei aqui, olha. Ou fez com que muitas pessoas procurassem. Tá? Faz, procurem. Por quê? Presente do indicativo com presente subjuntivo. Fez, pretérito imperfeito pretérito perfeito do indicativo, mas pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas, enfim, na concordância, porque eu sou muito detalhista, né? Na concordância, você tem que deixar o verbo no singular, concordando com o crescimento. Aí a banca diz, há um problema de concordância verbal. O verbo fazer deveria estar na terceira pessoa do singular. Perfeitamente, porque o núcleo dele é o termo crescimento. Tá? O crescimento, ele trata e ele faz. E ele fez. Pronto, é isso aí. Então está correto esse tipo de procedimento, esse tipo de observação está certo. A observação está correta, esse tipo está certo. 7º item. Assinale a alternativa que não apresenta problema de concordância. Novamente, veja só. Praticamente a banca repetiu uma questão que fizemos ainda há pouco. O porteiro, pelo menos esse item, o porteiro deixou claro. Ele deixou claro, ao abordar os jovens, os incômodos que eles estavam causando. Então, o porteiro ele deixou o quê? Os incômodos. E os incômodos ficaram como? Bem claros. Claros concordando com incômodos. Então, incômodos, objeto direto. Claros, predicativo do objeto direto. Você perceba que a banca já tem essa técnica, olha. Estão vendo a técnica? O que é que ela faz? Ela põe o claro e depois ela coloca uma oração no meio para distrair você. Uma oração, intercala a oração para distrair você entre o claro e os incômodos. Então isso aqui já está errado. Quando você vir isso na prova, você já desconfia. Tá bom? Então, já temos um problema aqui na língua portuguesa. Ela quer a que não apresenta, ou seja, ela quer a correta. Sempre faça isso. Isso o que, Heber? Sempre procure, por favor, o enunciado, porque tem gente que erra. Eu tenho muitos alunos bons que na hora, quando a banca assim, não apresenta e coloca bem grande no termo erro. Quando ela diz não apresenta erro, ela quer a correta. Só que a banca, por maldade, não estou dizendo só do IBFC, bancas em geral, elas dizem não apresentam erro. Aí põe um termo erro bem grande e a pessoa pensa que é errada. Não apresenta erro é a correta. Aqui, quando ele diz não apresenta problema, ele quer a correta. Tá bom? Então, essa aqui apresentou. Houve moradores, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Logo, o que aconteceu? Ele fica na terceira pessoa do singular. Que, pronome relativo, retomando, moradores. Moradores deixou com que o termo se importaram ficasse na terceira pessoa do plural. Porque o que, ele é um pronome relativo, retomando o termo moradores. Resposta, letra B de bola. Letra C. Ergueu-se altas grades no muro. Ops. Ergueu-se.
Vocês viram comigo isso já falei isso em todos os vídeos. Esse se aparece. Verbo transitivo direto ligado ao se, o elemento que deveria ser objeto direto, ele passa a ser o quê? Passa a ser o sujeito desse verbo. Então, se aqui eu tenho o termo grades, este verbo aqui vai concordar com grades. Concordando com grades, vai ficar como? Ergueram-se. Ergueram-se altas grades. É isso aí, gente. Tá bom? Então, perceba que a letra C, ela também está errada na construção. Tem que ficar ergueram-se. E a letra D? Fazem dias que os jovens não se reúnem na frente do edifício. Opa! Verbo fazer é indicação de tempo. Ele não concorda com a quantidade de tempo, nem com o tempo, nem nada. Então vai ficar na terceira pessoa do singular. Faz dias, faz anos, vai fazer 10 anos. Nunca diga vão fazer 10 anos. Tá bom? Porque a impessoalidade dele passa para o termo anterior. Resposta, então, letra B de bola. Oitavo item. Temos aqui a seguinte construção. Aprimoram-se os mecanismos de defesa, de alimentação, de locomoção. Olha só, eu já maceteei tanto você que não tem como você errar isso aqui mais. Por que não tem como errar, Heber? Só lembrando, para fechar esse bloco aqui, tudo que eu vi com vocês, olha o se. Se você focou no se, o que é que vai acontecer? Você vai olhar a transitividade. Se eu tenho um verbo transitivo direto ligado ao se, o elemento que deveria ser objeto direto passará a ser sujeito. Esse se, pelo fato de ser uma partícula apassivadora, ele vai gerar obrigatoriamente o quê? Ele gera um sujeito, e esse sujeito pode ser simples ou pode ser um sujeito composto. Composto é quando tem mais de um núcleo. E você também viu comigo, para encerrar, essa questão vem para encerrar esse bloco de uma forma muito boa, porque tudo que eu falei, já aqui nas questões, tudo que eu falei está aqui. Perceba que a questão da colocação pronominal, olha, aprimoram-se, o pronome veio após, eu não posso começar com a questão pronominal. E quando eu disse que o se é partícula aproximadora devido à transitividade direta, o elemento que deveria ser objeto direto pode ser sujeito, que vai ser ou simples ou composto. Outra coisa que eu falei também aqui com você, nesse bloco aqui, nessa aula, nesses 3 vídeos até agora, foi o que eu disse a você. Eu disse que dentro de uma estrutura de sujeito, você vai procurar o núcleo. O núcleo, ele não deverá ser preposicionado. Então, pode tirar de defesa, de alimentação e de locomoção. Pronto. Isso daí não pode ser núcleo. Nem defesa, nem alimentação, nem locomoção. Não pode, porque não tem determinante. Pelo contrário, tem preposição. Tá? Então não houve determinante. Ó. Tá vendo? Se a banca tivesse dito assim, aprimoram-se os mecanismos de defesa, os de alimentação, seriam aqueles de alimentação, aquela história que eu falei do pronome demonstrativo, os de, aqueles de, mas ela não disse isso. Então, você vai entender tudo como sendo apenas um núcleo. Quem é o núcleo? Mecanismos. Então, o nosso sujeito ele vai ser um sujeito simples. Sujeito simples, olha aqui, o núcleo do sujeito simples, mecanismos. Resposta, letra B de bola. E daqui a pouco tem muito mais que nós vamos trabalhar, daqui a pouquinho, o estudo da oração e do período. Todos os detalhes de oração do período, conjunções, orações subordinadas, essa estrutura toda vem daqui a pouquinho. Fique aí aguardando que tem bem mais para você, tá bom? Aperta o play e tchau, tchau!